Oi, boa tarde. Meu nome é Marina, eu sou aluna da disciplina de TIS e a gente está aqui para gravar o podcast para a página da disciplina de IMD. Hoje nós vamos entrevistar o professor Antônio Igor, da disciplina de Matemática Elementar, e a monitora também da disciplina, que é a Raquel. De início, eu queria perguntar ao professor o que um calouro que entrou agora no BTI pode esperar dessa disciplina? Dificuldade. Dificuldade e muita matéria para estudar. E talvez por ter matéria para estudar é que vem a dificuldade. Tem ali um choque de realidade, né, de como fazer as coisas no ensino médio e na universidade, porque são locais distintos mesmo, né, formas distintas de se encarar o ensino. Você vai receber maior responsabilidade sobre o seu aprendizado e diante de uma disciplina até um tanto quanto difícil e trabalhosa, então é dificuldade em vários aspectos. E quando eu entrei agora nessa caloura e quando a pessoa entra no grupo do WhatsApp, você já vê que, no WhatsApp dos calouros, já vê que todo mundo, a primeira matéria que eles comentam sempre é ME. E sempre fala que vai ser uma matéria muito difícil, que é péssima, as pessoas reprovam. E o senhor acha que a matéria merece essa fama de ser muito ruim, difícil? Os números falam por si só, né? De fato, a gente tem uma taxa de aprovação infelizmente bem baixa, né? Ela gira em torno de 30% em média, de 25% a 30% diante do geral, mas como eu falei, né, tem a dificuldade da disciplina, então eles não estão mentindo quando fala que vai ser difícil, vai ser trabalhoso, que muita gente reprova, né? Isso é falado no primeiro dia de aula, mas há sempre um caminho, né, que muitas vezes alunos não conseguem trilhar, que é o de estudar de fato para a disciplina, ter ali uma seriedade, uma dedicação e até às vezes uma paciência, né? Porque a dificuldade da disciplina não é a mesma para todo mundo. Essa disciplina ela existe porque ela precisa ter um nivelamento. E a gente aproveita para fazer um nivelamento a nível de universidade também, mas os assuntos dela, em quase que sua predominância, são assuntos até o ensino médio, mas numa abordagem um pouco mais severa, mais rigorosa, porque é o que vai acontecer para o futuro, né? E aí, o que acontece é muita desistência. Então, dentre essas pessoas, esses 70% que não conseguem aprovar, tem muito aluno desistente, e aí eu convido você a olhar entre os seus pares nesse momento da disciplina, né, meio de semestre, como a cada prova a sala vai ficando de fato esvaziada. Inclusive, no primeiro semestre que eu tive ME, quando eu entrei, né, como caloura, era muito engraçado e triste ver que a primeira prova a gente fazia nos sábados, né? Era cheio, todas as turmas, muito, muito cheio. A segunda, depois dessa prova também, a sala já esvaziava muito. Na segunda prova tinha metade das pessoas, se não menos. Na terceira, então, ia diminuindo gradativamente. Era um negócio assim assustador. Ou vai desistindo enquanto vai fazendo, sabe? Assim, parece até que na nossa fala isso é só uma culpa dos alunos. Não é, né? É da nossa competência também, né, do corpo docente e tal, até o monitoria inclusa, de tentar diminuir a evasão, de tentar segurar o aluno e motivar o aluno para continuar a estudar. Mas o que a gente encontra em dificuldade do nosso lado é de conseguir manter essa dificuldade ou até de trazer esse aluno para dentro da convivência acadêmica quando se enfrenta uma atividade difícil. Eu não estou mentindo que a disciplina não seja difícil, não estou mentindo que ela seja difícil de fato. Ela é difícil, ela traz sua dificuldade, ela tem o seu trabalho ali, é dito em primeiro dia de sala de aula e tal, na apresentação da disciplina, é confirmado todos esses temores aí dos grupos, né? Mas é também trazido resultados de que a luz no fim do túnel,
né? Mas que cada um precisa ali de um pouco de paciência e também de dedicação para enfrentar esses desafios. E aí muita gente, mas não é tanta gente assim, mas é comum que todo semestre apareça alunos do tipo, professor, pô, fazia tanto medo e aí tirei aqui uma nota boa, perto aí da nota máxima, assim e tal. E aí, por quê? Não, porque talvez você tenha se dedicado o suficiente ou que você também possa ter partido ali de um ponto mais à frente, mas o geral encontra esse misto de ter muita dificuldade, aí não tem a paciência de se manter constante no estudo e conseguir atingir ali um nível, né, enfrentando ali mais de um semestre se preciso, ou alguma coisa do tipo, mas se manter estudando é bem importante, né? Você pensar até a longo prazo, a depender do nível de dificuldade que você enfrenta. E agora que a gente já está mais ou menos nesse assunto, essa pergunta vai para vocês dois. O que vocês acham que os alunos têm mais dificuldade, em que assuntos? E por que vocês acham que vem essa dificuldade? Se é da escola, que não prepara direito, se é falta de motivação, o que vocês acham? Quer começar? Pode ser. Eu vou falar um pouco pela minha experiência e das pessoas que viviam em volta de mim, pagando essa disciplina. Mas uma das dificuldades que eu tive, que Tonhão comentou, foi que a forma que você tem que se dedicar é muito diferente na faculdade para a escola. Tipo assim, pelo menos de onde eu vim, né? Eu acredito que alguns amigos meus que vinham do IF não sentiam tanto, mas é uma diferença muito grande. Tipo, você tem que estar muito mais disposto a buscar conhecimento por você mesmo. Não vai ter ninguém, sabe? Não, estude. Tipo assim, o professor faz isso, mas é diferente. E aí isso era um ponto muito importante pra mim, mas também a forma como é dado a matemática nessa disciplina é muito diferente da forma como a gente estuda na escola, sabe? Como os professores dão. E aí eu senti essa diferença muito forte, porque eram coisas que a gente viu no ensino médio, mas ao mesmo tempo parecia que era uma coisa totalmente diferente, com uma perspectiva da matemática muito diferente. E aí, quando eu entendi isso, foi que eu consegui estudar direito, mas essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Vou puxar um gancho com o que você falou aí, Raquel, da diferença, e dizer que eu também senti essa diferença. Né? Quando, 300 anos atrás, né, entrei na universidade e decidi fazer matemática porque eu percebi que a única disciplina do colégio, lá do ensino médio, que eu gostava era matemática. A única que eu me divertia, de certa forma, né? E eu, beleza, eu vou fazer matemática, eu tô procurando aqui, sei lá, o que eu ia fazer, não tinha ideia do que fazia. Quando eu cheguei, a abordagem diferente, as coisas diferentes, e aí eu me encantei mais ainda, né? Não acontece essa diferença em outros cursos de exatas, mas essa diferença é maior pelo que eu já vivenciei, tanto no curso próprio de matemática, quanto aqui no curso de TI, porque aqui a gente tem um bacharelado generalista para alguns caminhos, né, de área de matemática. E quando você aplica a matemática à computação, o rigor matemático, que é essa grande diferença, né, o aumento do rigor matemático, se justificar as coisas e tudo mais, ele no mínimo conversa muito com a necessidade de você ser muito rigoroso ao mandar instruções à máquina num ato de programar. Então, essa matemática da computação, se você for estudar muito o aspecto matemático computacional, ele pode ser muito metódico, ele pode ser muito rigoroso também. Se você for utilizar a matemática, é a hora que a gente se encontra muito no ensino médio. Né? A gente utilizava a matemática para fazer uma continha aqui, outra ali e tal, mas não tinha nenhum aspecto por trás, uma construção, um rigor para você dizer os porquês e as justificativas. No mínimo, esse rigor e essa linguagem matemática bem escrita, ela conversa indiretamente com o que eu citei anteriormente na programação.
Então, quando o aluno pega a chavinha de que o curso, as disciplinas de matemática, eles podem lhe servir até para isso, eles saem do discurso comum de que essa disciplina de matemática ou essas disciplinas matemáticas lecionadas desse jeito não me servem de nada. Porque esse esquema de encontrar dificuldade e de negar a necessidade de estudar, de jogar o problema para fora de si e só para cima, fora de si, também traz um bloqueio na hora de tentar se dedicar, tentar aprender aquela coisa, porque ele fica olhando para um negócio que tem dificuldade, não, isso aqui não vai servir para mim não, e aí ele acaba fugindo, saindo dali, né? Isso é mais uma dificuldade nossa de tentar manter o aluno por perto, e aí a conversa está se voltando à pergunta anterior. Já que vocês estavam falando já dessa questão das dificuldades, eu queria perguntar, queria pedir para vocês falarem um pouco da importância da monitoria para o sucesso dos alunos. Já que no primeiro dia de aula, quando eu fui, a primeira coisa que o professor falou foi que o índice de aprovação dos alunos era de só 30%, mas que para os alunos que frequentavam a monitoria esse índice é bem maior. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que para essa disciplina, outras também, mas essa em específico é fundamental a monitoria. Pelo menos para mim foi. Porque, tipo assim, é uma possibilidade de você tirar dúvidas com alguém que sabe, sem ser necessariamente professor, porque ele não está sempre disponível, mas, tipo assim, você pode tirar qualquer duvidazinha, sem você se sentir, vou perguntar uma coisa besta pro professor. Porque eu sei que pensar isso é errado, mas às vezes a gente acaba pensando. Eu sei que eu pensava muito, eu não queria tirar todas as pequenas dúvidas que eu tinha com o professor. E aí tinha os monitores. Aí eu ficava enchendo o saco dos monitores, eu ficava perguntando coisa, às vezes absurda, mas assim, eu tinha muito mais liberdade, eu me sentia muito mais confortável de tirar qualquer coisa. E assim, é incrível, porque você pode tirar dúvidas de, não sei o que fazer, me ajude. Você pode pedir para ele corrigir uma questão sua, saber se você está indo para o caminho certo, sabe? Porque o que mais importa nessa disciplina, assim, pelo menos eu creio, para você aprender é fazer questão, é fazer exercício, é treinar e aprender a conseguir resolver os problemas. E aí, para isso, você precisa ter certeza que você está indo para o caminho certo. E os monitores ajudam você a isso. Essa é a importância que eu vejo da monitoria. E você? Eu não preciso falar mais nada. Não. Não, mas eu vou falar. De todo jeito. Mas tem uma coisa que a Raquel não falou dentro da fala dela. Não é a monitoria a chave do sucesso. A chave do sucesso é cada um estudar. Ela falou sobre isso. O que eu preciso fazer na disciplina é resolver as questões, resolver os problemas, propostas e tudo mais. Ou seja, é estudar. Porque o natural de se estudar matemática é você resolver os problemas. Eu tive um professor que sempre dizia que matemática não se faz de maneira passiva. Você precisa estar no modo ativo para se fazer matemática. Não adianta você sentar ali a bunda na cadeira, assistir a aula, por mais que o professor seja maravilhoso, você entender tudo, você só vai conseguir fazer de fato quando você for colocar no seu papel. E é você ativamente. Então, se você não treinar aquele passar para o papel, pode ser que as coisas façam sentido na sua cabeça, mas você precisa também fazer sentido no momento que você botar para fora. E aí, esse estudo talvez seja a hora de maior impacto, porque lá anteriormente você podia botar para fora de qualquer jeito, que o professor fazia milagre para te dar pontos por qualquer coisa que você escrevesse. Afinal, quem de vocês aqui presentes ou que estiver assistindo esse vídeo não escutou? Faz aí alguma coisa para ver se o professor considera. E aí ele comete absurdos. Rapaz, eu sei que não. Eu corrigindo prova, tem aluno que fala, não, professor, eu sabia que isso aqui estava errado. Eu fiz, por que você botou? E aí, não, é porque eu tinha que colocar alguma coisa. É melhor do que deixar em branco. Não, talvez fosse melhor dizer, não, professor, eu pensei
que alguma coisa era fazer isso, mas eu sei que isso é errado. Para mim seria isso muito melhor do que você colocar esse negócio errado achando que pode estar certo. Ou que o professor pode considerar qualquer besteira em cima disso aí, né? Então saber o que não pode fazer também é importante às vezes, né? Enfim, mas no momento que você estuda algo difícil, é muito, mas muito normal que você precise de ajuda. E aí a monitoria entra nesse aspecto, né? Tipo, antes era um professor para ajudar. Com a monitoria, tem vários horários disponíveis para que os alunos busquem. Isso ajuda o meu trabalho também, por quê? Porque os alunos, eles se sentem mais à vontade entre os pares, né? Se alguém chegar e botar em 2 minutos nesse vídeo no começo e passar, pode achar que a Raquel é a aluna minha desse semestre. Porque não vai diferenciar entre vocês duas, né? Então, ela vai ter... Entre os pares, você se sente mais à vontade para colocar. E eu quero criar um ambiente que o aluno se sinta à vontade para colocar suas dificuldades, né? E também quero que essa grande demanda de dificuldade ela seja filtrada até chegar a mim. Porque eu recebo dúvida de monitor ainda que não conseguiu tirar uma dúvida ali, alguma coisa do tipo. Eu preciso estar perto dos monitores, então olha um subgrupo que está olhando um grupo maior. Né? Então eu organizo uma cadeia de ensino para tentar suprir essa demanda de dificuldades que chega, né? E tentar aguentar essa demanda de dificuldades que chega, que conversa anterior que não chegava tanto, a gente espera que chegue mais, né? É porque quem estuda normalmente vai ter dificuldade, porque tem aspectos novos na disciplina, sim. Agora que eu entrei agora nesse novo semestre, né? O nome da disciplina ainda é matemática elementar, mas a gente já se deparou com uma mudança na grade, que a gente já não tem mais a disciplina de geometria euclidiana, e também tiveram algumas mudanças no próprio site da disciplina, que tem alguns assuntos que não tinha antes, né, como matriz. Quais são as principais diferenças entre, até não só de assuntos, mas também da abordagem entre a disciplina de matemática elementar e matemática básica, que vai ser no futuro? Tá. Na grade nova, matemática elementar vai passar a matemática básica, o nome. E ela tem algumas mudanças em relação à antiga matemática elementar. Mas elas não são mudanças bruscas. Mas teve motivo para fazer algumas mudanças, né? Um deles é a infelicidade da necessidade de diminuição de carga horária do ensino de matemática no curso. Mas não porque tinha muita matemática, e sim porque tem pouco corpo docente. Então é uma realidade entre os professores de matemática, né, que a gente tenha uma carga horária de ensino um tanto quanto excessiva ali para trabalhar, e a realidade das reprovações também, que é de certa forma até comum nos cursos de exatas, de que essa retenção gera a necessidade de mais turmas e não temos corpo docente para também oferecer mais turmas, né? Enfim, com essa diminuição da carga horária, a primeira coisa que a gente olhou foi, vamos ver onde é que está sendo lecionados os assuntos, e ME tinha alguns tópicos, alguns capítulos e algumas abordagens que faziam uma ponte para disciplinas futuras, do FMC1 e FMC2. De tal maneira que a gente tinha um determinado assunto lá em FMC e a gente via uma introdução, metade dele ali num contexto de ME que era um contexto mais básico, para que essa ponte fosse, quando você estivesse no contexto da disciplina lá da frente, ela conseguisse ir além com uma facilidade por causa do passado que você trabalhou. Mesmo que você não tenha uma lembrança muito forte, mas aí no momento que você está relembrando, caramba, eu estudei aquilo em ME, caramba, eu estudei aquilo em ME, várias vezes alunos passaram no corredor e falaram, obrigado, Tonhão, tipo, conjuntos lá de ME tá salvando meu início do semestre aqui em FMC2, não sei o que de função, tá salvando aqui, agora que começou já é uma coisa familiar, e depois eles dão um passo mais natural, não vem uma pancada forte, né, em termos de surpresa, eles já passaram por isso no primeiro semestre.
Mas e agora? É melhor que a gente faça, de certa forma, uma duplicidade de conteúdos, mesmo que ela seja benéfica, ou a gente precise ficar com uma maior quantidade de conteúdos, porque para não sacrificar essa duplicidade, a gente precisaria sacrificar alguns tópicos. E esses tópicos, alguns deles foram sacrificados. Né? Você falou aí de geometria euclidiana, que ela já saiu da grade. Né? Nesse caso, o tópico de conteúdo de geometria euclidiana não era o nosso importante, mas a disciplina de VGA saiu da grade também. Né? E aí a gente foi olhar, dentro dessas 60 horas, o que a gente pode salvar em alguns aspectos e tudo mais. E a gente decidiu que alguma coisa de matrizes e sistemas lineares ela não podia ser perdido de jeito nenhum. Foi daí que nasceu o tópico de matrizes e sistemas lineares em ME, mas uma comparação gigantesca, muito menor. Porque quando eu lecionei, por exemplo, VGA, matrizes e sistemas lineares ocupavam uma unidade inteira. Aqui ela ocupou metade de uma unidade dentre as mais folgadas de ME. Já ficou bem folgadinho ali na metade da unidade. Então já teve uma simplificação. Né? A gente também inseriu lá de VGA alguns conceitos de figuras geométricas no plano cartesiano, no geral. Em ME a gente só usava gráficos de função. Agora a gente tem ali um pincelar de uma equação da reta em diferentes formas, equação de circunferência. Se o aluno conseguir encontrar, se o aluno se deparar em algum problema com uma equação de uma elipse, de algo de outro tipo, pelo menos ele, da experiência anterior de uma circunferência de uma reta, sabe interpretar aquilo de uma forma geral. É essa a equação dessa curva. Né? Então, tem uma certa introdução que o tempo ali não deixa a gente trabalhar com folga como trabalharia em VGA, mas né, dá ali um start, né, de alguma forma. Não fica totalmente esquecido e totalmente perdido. Então, esse tipo de alterações é que aconteceu, né, de ME para nova MB, que, em resumo, foram as duplicidades que faziam de ponte para as disciplinas posteriores, né, de alguns assuntos, e a inserção de alguns tópicos de VGA, né, como introdução para que eles não fiquem 100% perdidos. Inclusive, só um adendo que você comentou sobre reconhecer assuntos em outras disciplinas. Eu estou sentindo isso, não só eu, outras pessoas que estão pagando FMC agora comigo. 1 ou 2? Indução finita. No primeiro semestre, quando a gente entrou aqui, ainda tinha essa disciplina. A grade não tinha sido aprovada. Isso. A grade não tinha sido aprovada, então era a disciplina antiga. E pra mim foi essencial, porque tipo assim, eu já sabia como funcionava, sabe? Eu já tinha feito essas questões com você, e aí foi praticamente só uma revisão, relembrar. Mas ao mesmo tempo, eu sei que daria realmente pra tirar, porque é um pulo muito grande de, tipo, a gente tá vendo em ME, vendo conjunto, aí vê funções também, e aí vai pra indução, tipo assim, que a gente vê melhor depois, e a gente tá vendo melhor assim, e é maravilhoso, mas, tipo, realmente eu acho que não se adequa tanto a... É um baque muito grande pra quem tá entrando no curso. Mas eu notei isso, muito bom. Outra pergunta, peraí. São dificuldades que traz facilidades. Ok. Sim. Né? Foi bem mais fácil entender. E como dentro da fala dela, ela falou assim, olha, eu estou vendo agora de maneira mais completa. Ou seja, ainda era uma introdução. Sim. Que trouxe a dificuldade introdutória naquele primeiro momento para depois, né, conseguir chegar e ver o todo, né? Quando você for pagar em FMC, aí você lembra, tipo, será que seria mais legal se eu tivesse visto alguma coisa de indução finita em MB ou não? Né? De você ver o todo completo pela primeira vez como surpresa e tudo mais, né? Era esse o nosso intuito pedagógico mesmo, em colocar os inícios, mas agora, de certa forma, sacrificado, né? Por causa da necessidade de diminuir a carga horária, né? Sim.
Não que não funcionasse, tá aqui, a Raquel dizendo que funciona, mas, né, era um dos males o menor. Falando nisso, então, como é que vocês diriam que qual é a importância de matemática, da disciplina de matemática elementar para o aprendizado no restante do curso? Eu acho que Já foi respondido, é né? o final da fala de Raquel é isso, né? Essa disciplina, ela serve para... Ela tem um intuito de nivelamento. Quando eu falo que os alunos entram aqui em diversos níveis, isso é fato. Até pela quantidade de alunos, né? Esperar que 300 ingressantes em um curso, eles cheguem no mesmo nível é muito sonhador. Né? Então a gente tem a gente lida, né, no caso no primeiro semestre, com vários níveis de dificuldades e diferentes dificuldades. O que a gente tenta fazer é nivelar já preparando o meio de campo para o futuro. E é isso até, tipo, não só nivelar no modo ensino médio de ser, e sim no modo de universidade de ser, no modo curso do ensino superior, porque ainda tem a responsabilidade sobre o seu estudo, entre postura e tudo mais, que quando você chegar lá no segundo semestre, você vai ser uma pessoa que estudou um pouco mais de matemática básica, teve ali uma abordagem um pouco mais rigorosa já dentro daqueles assuntos que você enfrentou no ensino médio, veja que é um up dentro de uma coisa conhecida. Se você acaba não conhecendo, vai conhecer agora num molde bom, né, de fato, aí tem aqueles níveis que eu falei. E ainda vai ter uma postura de estudante, de se deparar com a disciplina difícil e tudo mais. E tipo, gente, vai ter disciplina difícil para todos os tipos. Né? Eu tenho alunos que não achavam ruim as disciplinas de matemática, e chegam, eu estou fazendo tal disciplina de programação, aí agora eu estou penando, isso aqui eu não consegui estudar direito, porque eu não gosto tanto e tal. Mas ele ainda está no contexto de TI. Ainda acaba, aluno que não gosta de programação. E daí? Não tanto, assim, alguns aspectos da programação, né? Tipo, eu gosto mais de tal front-end, não gosto de back-end, agora estou tendo que estudar a disciplina lá do back-end, sei lá, as coisas que vocês estudam, né? Mas, enfim, tem esses gostos mesmo de atribuições, né? Mas, se você quiser receber um diploma, você vai ter que passar minimamente em cada uma delas. Disse tudo. E agora, para terminar, quais são os conselhos que vocês dariam para uma pessoa que está entrando agora na disciplina? Estude. Não desista. Assim, não desista com paciência. Assim, não é o sentido de não desista que você vai passar nesse semestre. É tipo, estude, se organize para estudar, se organize da melhor forma que esse seu estudo vire aprendizado. E tenha paciência, porque cada um tem uma velocidade e cada um tem um ponto de partida, né? Então, essa disciplina ela vai servir para você no futuro, porque ela vai diminuir o calouro, vê ME como o cão. Depois que ME deixa de ser o cão e passou, aí existem outros 2 cães de famosos, que é FMC1 e FMC2. Eles têm essa fama. Então você passar que nem uma fasezinha de videogame, passar bem e vai trazer habilidades que vai lhe ajudar no futuro. Quando você tiver que empregar essas habilidades novas em contextos que você nunca estudou. Né? Isso é trazer divisibilidade de números e daqui a pouco você vai ver o que é um grupo, o que é um anel e você não sabe bem para onde é que, nem se existir alguma coisa, você vai ver como é que se define formalmente uma soma de 2 números e aí você fala, meu irmão, como é que somar 1 mais 1 e é igual a 2 pode ser tão difícil? E as regras matemáticas e algébricas e tudo mais, porque você precisa estudar isso, porque às vezes você precisa ensinar o computador a fazer essas contas. Que não trabalha intuitivamente, né, com a construção desde quando a gente chegava lá e saía contando nos dedos como criança, né? Então é bem por aí. Eu
diria também não desistir, porque exatamente pelo negócio que a gente já comentou, sobre no meio do semestre muita gente desiste. Tipo assim, tirou nota ruim e aí não vai dar, já desiste no início. Eu não recomendo, porque assim, mesmo que você não passe, não desista, porque você pode reaproveitar esse conhecimento no próximo semestre. Mesmo que você reprove, tá tudo bem reprovar. Sabe? Tipo, só não desista, continue se esforçando, tudo bem se você não conseguir, sabe? Mas eventualmente você vai. E aí é bom você aproveitar todo momento que você tiver pra conseguir mais conhecimento, pra ficar mais fácil depois, sabe? Tem pessoas que são monitoras hoje que são pessoas que Exato. reprovaram, né? Exato. Então, tipo, Tá tudo bem reprovar. Né? O importante é assim, eu volto, matemática se faz de maneira ativa. Né? E se você se mantém em atividade, é mais fácil para você. Um aluno que faz a primeira prova, se dá muito mal e enxerga a realidade da reprovação, daquele status no histórico reprovado, ele tem duas decisões. Ou eu me mantenho aqui para continuar reprovado, ou eu saio daqui e me mantenho reprovado. Qual é a diferença dessas duas escolhas? Uma, ele vai ter segunda e terceira unidade nesse momento em que ele, nesse primeiro semestre, mesmo no aspecto reprovado e enfrentando aquelas dificuldades cumulativas, mas ele vai se manter na ativa e vai chegar no próximo semestre embalado com as fériasinhas de descanso. Ou ele abandona, passa 2 semestres sem ver, ou 2 unidades sem ver nada, as férias sem ver nada, quando chega de novo, mal relembra daquela primeira unidade que ele mal viu, saiu do contexto, e aí ele vai tentar se reinserir no contexto, que ele nem conseguiu entrar ali nos trilhos direito. Quando chegar na segunda unidade, é novo para ele. Ele não gastou aquele primeiro semestre nem para conhecer o tipo de vilão cruel que ele ia enfrentar na frente. E aí ele só sabe por ouvir dizer. E a experiência de alguém que diz para ele e de que ele vivencia pode ser totalmente diferente. Então ele está ali se sentindo, se colocando até como presa fácil para o grande vilão do primeiro semestre. Última dica também. Tentem fazer todas as questões. Pra mim isso foi essencial, porque essa questão de treinando, né? Fazer exercício e tal, mas tipo assim, fazer tudo, além de você sentir uma satisfação enorme, é enorme. Nossa, você vê, terminei todas as questões da lista. É maravilhoso, é maravilhoso. Você se sente, enfim, e você adquire conhecimento ao fazer essas questões. Você vai para a prova mais tranquilo também? Muito. Vai, mais tranquilo. Eu vou assim, eu fiz tudo, assim, tô preparado. O que pode cair é o que tem na lista, então. E se errar alguma coisa, pode não ser suficiente para descambar a nota toda, né? Exato. Porque se descambar, se você vai para a prova, faz tudo e não conseguir fazer nada na prova, porque tem algum problema nesse seu fazer tudo. Talvez os monitores não estavam podendo ver as suas resoluções que você achou que fez, porque tem muito ensaio, eu fiz, quando vai estar tudo trouxa. Todo meio trouxa, né? Então, tem isso aí. Mas é isso, gente. Obrigada por participar da entrevista e